Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos resolver questões recentes da banca Legale Concursos. A gente tem aqui uma questão do ano de 2025 da prova da Prefeitura de São José do Inhacorá de monitor de escola. Então vamos ler o que está pedindo. Olha, na frase a segurança é tênue, o termo sublinhado cumpre a função sintática de. Então aí, ó, assunto que a banca adora cobrar, função sintática. Assim, ele é praticamente um dos assuntos mais cobrados. Se você já assistiu aquele vídeo onde eu explico sobre o estilo da banca Legale, sobre os assuntos mais cobrados, lá eu explico tudo certinho. Mas assim, ele é basicamente o segundo assunto mais cobrado pela banca. E a gente pode ver que realmente cai com muita recorrência esse assunto. E aí vamos analisar então. Na frase, a segurança é tênue. O termo sublinhado cumpre a função sintática de. Tênue. Vamos analisar sintaticamente, não é morfologicamente. Quando a gente fala de morfologia, a gente fala de classes de palavras. Só que quando a gente fala de sintaxe, a gente fala de como as palavras se comportam dentro da oração, da relação, como que elas se relacionam ali dentro da oração. Então, a gente vai analisar termo por termo. Primeiramente, antes da gente analisar aqui, já vamos fazer uma análise sintática, porque eu sempre gosto de começar qualquer questão analisando sintaticamente a oração. Então, olha só. Como que a gente analisa uma oração? A gente começa a analisar sempre pelo verbo. Eu sempre falo aqui. A analisar uma oração começa pelo verbo. Então, a gente vai pegar o verbo quem? Cadê o verbo aqui? Verbo ser. É. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. É uma palavra conjugável. Então, tudo que é conjugável é verbo. Só que esse verbo aqui, em específico, ele não é um verbo nocional, que é aquele verbo que indica ação, que pode indicar fenômeno da natureza, que quando a gente aprende verbos, a gente sabe que tem verbos nocionais e tem verbos de ligação. O que são os verbos de ligação? São aqueles verbos que eles indicam estado. Então, ser, estar, permanecer, parecer, ficar, tudo isso é um verbo de ligação. Então, além dele indicar um estado, ele serve para ligar. Para ligar quem? O sujeito ao predicativo do sujeito. Então, basicamente, o que você tem que entender sobre o verbo de ligação é que, além dele indicar estado, a função principal dele é ligar. Por isso que chama ligação. Ligar quem? O sujeito ao predicativo do sujeito. O que seria o predicativo do sujeito? Nada mais é do que uma característica do sujeito. Então, ele liga o sujeito à característica do sujeito. Portanto, vamos analisar isso aqui na questão. A segurança é tênue. Então, quem é a segurança? Então, a segurança é o nosso sujeito, porque ela é. E a segurança é o quê? Tênue. Tá vendo que o tênue respondeu o que a segurança é? Então, o que a segurança é? Tênue. Está se referindo à segurança. Então, ele está caracterizando a segurança. Por isso, ele é um predicativo do sujeito. Só que eu não gosto de simplesmente resolver a questão e pronto, acabou, né? Então, a gente tem que analisar agora as próximas alternativas para você já ir entendendo e se familiarizando com esses termos. O que seria o predicado? Toda oração ela é composta por dois elementos, sujeito mais predicado. Então, olha só. Sabe o que é o predicado? Tudo que não é o sujeito. Olha que simples. Definição melhor possível que tem. Não é sujeito, é predicado. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa oração. A gente sabe que a segurança, né, isso aqui tudo é o sujeito. Então, qual que é o predicado? É tênue. Tudo que não é o sujeito é predicado. Então, é e tênue. Os dois são predicado. Então, o que você tem que entender? Que o predicado é a parte da oração que contém o verbo e que complementa o sujeito. Resumindo, o predicado é tudo que não é o sujeito e o verbo sempre vai estar no predicado. Porque se é tudo que não é o sujeito, é lógico que o verbo vai ter que estar dentro do predicado. Por isso que tênue não é predicado. Porque para ser predicado, o é tinha que estar junto. Tinha que ser o é tênue. Próximo, objeto indireto. O que é o objeto indireto? Primeiro, que aqui não teria nem como ser objeto indireto, porque o objeto indireto ele só acontece quando a gente tem um verbo nocional, que é um verbo que indica ação, que indica fenômenos da natureza, que indica sentimentos. Então, quando a gente tem esse tipo de verbo, aí sim a gente consegue ter objeto, que pode ser objeto direto ou indireto. Então, a melhor maneira de você entender o que é objeto indireto é você pensar o seguinte: eu tenho um verbo. O que vem depois do verbo
é o objeto, que é o nosso complemento verbal. O que é direto? Pensa que você tem uma estrada e você vai direto. Agora, o que seria o objeto indireto? É como se você estivesse andando na estrada, aí você chega num ponto, que você tem aquele ponto e você tem um outro ponto, só que entre os dois pontos tem um rio. E precisou fazer uma ponte ali entre os dois pontos para ligar. Ou seja, você não tem acesso direto, você tem acesso indireto. Então, essa ponte é o acesso. A mesma coisa é o objeto indireto. A gente não consegue ter o verbo ligando diretamente com o objeto. A gente precisa ter uma preposição. Então, quando a gente tem a preposição, ela funciona como a ponte. Então, teria que ter uma preposição. Então, é um complemento verbal que se liga a um verbo por meio de preposição. Exemplo, ó, ela gosta de pizza. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, quando a gente olha o verbo gostar, a gente responde o quê? Gosta de quê? Tá vendo que tem um de aqui? Esse de é preposição. A, até, ante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São todas as preposições que a gente tem. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, não gosta alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quê? De pizza. Por isso que é um objeto direto. Se eu falar, por isso que é um objeto indireto. Se eu disser, eu amo você. Quem ama, ama alguém. Amo o quê? Você. Tá vendo que não tem uma preposição aí no meio? Não tem essa pontezinha interligando? Então, por isso que seria o objeto direto. E vamos para o próximo, adjunto adverbial. Basicamente é o seguinte, quando a gente estuda morfologia, a gente aprende as classes gramaticais e dentro dessas classes a gente tem a classe dos advérbios. Então, basicamente, olha só que difícil o conceito. O adjunto adverbial é o advérbio. Só isso. Simplesmente o advérbio muda de nome na sintaxe. Na morfologia se chama advérbio, na sintaxe é adjunto adverbial. Então, modifica o verbo adjetivo advérbio indicando circunstância, ou seja, a definição do adjunto adverbial é a mesma definição de um advérbio. Exemplo, ele chegou tarde em casa. Ó, ele chegou é o nosso verbo. Chegou quando? Quando? Tarde. Então, aqui a gente tem um adjunto. Na verdade, tarde, ele seria um advérbio de tempo. Só que aqui, como a gente está fazendo análise sintática, ele é um adjunto adverbial de tempo. Agora, eu estou respondendo onde que ele chegou. Onde? Onde? Em casa. Então, aqui a gente tem também um adjunto adverbial, só que de lugar. E na morfologia, como que chama? Locução adverbial. Porque locução é quando a gente tem duas palavras com o sentido de uma. Se a gente tem duas palavras que estão com sentido de advérbio, é locução adverbial. Certo? Entendido? Então, bora para a próxima. Deixa eu só colocar aqui predicativo do sujeito. E agora, vamos para a próxima questão, que também é uma questão recente, 2024, da Prefeitura de São José do Hortêncio para agente administrativo nível médio. Qual figura de linguagem pode ser identificada na frase? Olha aí. Figura de linguagem. Um dos 5 assuntos mais cobrados pela banca. Se você quiser saber quais são os 5 assuntos, você pode assistir o meu vídeo aqui no canal, onde eu explico sobre os 5 assuntos mais cobrados. Agora, se você quiser se aprofundar em cada um desses assuntos, tanto a parte teórica quanto a parte prática, clica no link que está na descrição para você conhecer o curso que eu elaborei com 5 assuntos mais cobrados pela Banca Legale. Por que é importante você saber os 5 assuntos? Porque é o que tem mais chance de cair, certo? Lógico, pode ser que caia os outros assuntos? Pode, na verdade vai cair algum outro assunto. Só que a gente tem que estudar com estratégia. Então, se a gente tem assuntos que são frequentes, que são recorrentes e que tem muita chance de cair, a gente tem que saber muito bem esses assuntos. E nesse curso, eu explico toda a parte teórica de cada um desses assuntos, que é classe de palavras, sintaxe, flexão verbal, formação de palavras e, por fim, figura de linguagem. Então, tem toda a parte prática e teórica. E, além disso, eu também disponibilizo como bônus provas antigas da Banca Legale para você conseguir estudar. Porque a melhor maneira de você estudar é por meio de questões. Então, é isso. Se você tiver interesse, clica no link que está aí na descrição. E vamos continuar aqui.
Qual a figura de linguagem pode ser identificada na frase? Músculos, nervos, órgãos, pele. Essa turma não escuta ninguém. Então, para a gente saber a figura de linguagem, vamos entender cada uma. Então, o que é a metáfora? A metáfora nada mais é do que uma comparação. Só que quando a gente fala de comparação, que também é uma figura de linguagem, ela necessariamente tem que ter a palavra como, que indica a comparação. Então, o que é a metáfora? Basicamente, é a comparação, mas sem o como. Então, é uma comparação que a gente diz que ela é implícita. Porque a gente está comparando dois termos, só que a gente não tem o como ali explícito. Exemplo, a vida é um rio. Se eu tivesse comparação, eu falaria a vida é como um rio. Se eu tivesse a vida é como um rio, eu teria uma comparação. Só que como não tem esse como aqui, vira uma metáfora. É basicamente isso. E aí, nesse caso, está comparando a vida como um rio, que flui e que muda constantemente. Por isso que é uma metáfora. Então, a gente já sabe que aqui não é metáfora, porque ó, músculos, nervos, órgãos e pele, essa turma não escuta ninguém. Não tem comparação aí. Então, a gente já sabe que não é a alternativa A. Próximo, eufemismo. O eufemismo lembra que ele significa suavização. Ele serve para suavizar um termo que poderia ser ofensivo, que poderia ser meio triste. Então, ele é tipo para você. É tipo como se você desse uma volta para falar uma coisa que poderia soar meio rude, que poderia soar meio incômodo. Então, isso é o eufemismo. Exemplo, olha, que aí fica mais fácil. É muito mais fácil entender, por exemplo. Ele foi dessa para melhor. Quando eu falo ele foi dessa para melhor, eu tô querendo dizer que ele morreu. Só que assim, eu não quero falar que ele morreu porque eu acho meio chato falar dessa maneira. Então eu falo ele foi dessa para melhor. Outro exemplo. Ele é desprovido de inteligência. É uma outra maneira de eu falar que ele é burro, mas eu não vou chegar a falar, nossa, você é muito burro. Então eu vou dizer, você é desprovido de inteligência. Então são maneiras que a gente tenta suavizar para não ficar muito chato de falar sobre alguma coisa. E aí vamos lá, músculos, nervos, órgãos, pele, essa turma não escuta ninguém. Não tem nenhuma suavização aí. Próxima, hipérbole. Hipérbole, ó, lembra do seguinte, hiper. O que é hiper? Hiper é tipo muito. Hiper é exagero. Então, tudo que é hipérbole, você lembra do hiper. Hipermercado. Hipermercado não é um mercado muito grande. Então, hipérbole significa exagero. Exemplo, eu uso bastante hipérbole quando eu falo assim, vai demorar séculos para chegar. Isso é hipérbole. Quando eu digo, estou morrendo de fome. Na verdade, a pessoa não tá morrendo de fome quando ela fala isso. Só que ela tá querendo dizer que ela tá com muita fome. Só que ela exagera. E é um exagero proposital. Exemplo, já te disse isso 1000 vezes. Ninguém fala nada 1000 vezes. Não tem como você falar uma coisa pra pessoa 1000 vezes. Só que você tá querendo dizer que você já falou muitas vezes. Então você exagera. Isso é a hipérbole. Olha lá, músculos, nervos, órgãos, pele. Essa turma não escuta ninguém. Tem algum exagero aqui? Também não. Então por isso que não é hipérbole. Então vamos apagar aqui. E aqui. Só sobrou personificação. A personificação, ou prosopopeia, ela pode ser chamada tanto de personificação quanto de prosopopeia. É quando a gente dá características humanas a coisas não humanas, ou a objetos não humanos, ou a animais. É como dar vida a coisas que não têm vida. E aí a gente faz isso para quê? Para tornar a linguagem mais expressiva, mais interessante. Olha só, exatamente isso. Músculos, nervos, órgão, pele. Essa turma não escuta. Tipo assim, músculo escuta? O músculo, o nervo, por acaso, ele é uma pessoa? Ele consegue escutar? Ele tem ouvido? Pele, escuta? Não. Então, nada disso aqui, ó, isso aqui todos são membros do corpo e eles não escutam. Só que eu quis dizer que eles escutam, ou seja, eu estou personificando os músculos, nervos, órgãos e pele, como se eles fossem pessoa, como se eles tivessem características humanas. Isso é a personificação. Então, a alternativa correta, alternativa D. Então é isso. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente postar conteúdos tão importantes e tão relevantes como esse. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais!